Olá a todas e a todos. Nos últimos dias tenho recebido muitos e-mails e têm sido vários os alertas e os vídeos de youtubers que dizem que é o fim da internet. Ainda não é o fim da internet, nem o fim das redes ou as plataformas sociais, mas é o fim da liberdade e a introdução da censura no espaço de liberdade. Esta é uma questão que tem vindo a ser debatida há algum tempo e que já passou por duas votações no plenário do Parlamento Europeu. Estamos a falar, como sabem, da Diretiva dos Direitos de Autor no mercado digital e mais especificamente do artigo 13. Embora inicialmente tenha sido suscitado mais controvérsia por causa do artigo 11 e da proibição dos memes, foi realmente o artigo 13 que acabou por ser bastante controverso. Voltemos então ao artigo 13. É o artigo que supostamente acaba com a internet. Este artigo, depois da grande onda de contestação pública em julho, acabou por voltar à Comissão Parlamentar para ser reformulado, mas em setembro foi aprovado pelo plenário do Parlamento Europeu. Essa reformulação foi uma mera cosmética. Não é por retirar a palavra filtros da redação que os mesmos deixam de existir e de ser legitimados. Ao passar a responsabilidade para as plataformas e redes sociais sobre os conteúdos partilhados e publicados pelos utilizadores, esta proposta promove uma utilização massiva de filtros automáticos e com uma malha cada vez mais apertada. As plataformas e as redes sociais não querem ser responsabilizadas e, entre deixar passar conteúdos a serem responsabilizadas ou filtrar os conteúdos, que nem sequer incluem conteúdos de terceiros, é fácil imaginar qual é a opção. Neste momento, nós não sabemos qual será a redação final. Estão a decorrer os trílogos, ou seja, as reuniões de negociação entre o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu e a Comissão Europeia, para se chegar a uma redação final que obtenha o acordo das três instituições. Quem tem o poder de determinar o futuro deste artigo são agora os governos dos Estados-membros, que no âmbito do Conselho Europeu podem decidir não aprovar a versão final. No Parlamento Europeu, a avaliar pelo que foi a votação de setembro, creio que já não há possibilidade nenhuma de rejeição. Contudo, nós não podemos esquecer que a mobilização dos cidadãos e das associações e das ONGs conseguiu que o voto fosse adiado em julho. Deixem-me que vos diga também que, atendendo a que estas três instituições têm redações semelhantes para este artigo, parece muito pouco provável que ele venha a cair. Também, sem saber qual será a redação final, é difícil perceber os danos causados em toda a sua extensão, ou qual a margem de manobra e como terão os Estados-membros que implementar as regras. No entanto, uma coisa é certa: este artigo legitima a utilização de filtros e, consequentemente, a censura neste espaço comum de liberdade que é a internet. Não creio que isso seja sequer uma luta entre internautas e autores e criadores, até porque, em última análise, todos os internautas, autores e criadores seremos vítimas desta mesma censura. Não é por acaso que a CEO do YouTube disse que esta regulação vai ser má para os criadores. Do lado dos autores, creio que só a grande indústria conseguirá beneficiar, eventualmente, através de acordos sobre direitos que possam celebrar com plataformas e redes. Não foi por acaso que o relator do Parlamento, o deputado Voss, na sua declaração final após o voto, referiu que aquele era um grande dia para a indústria. Sinceramente, acredito que o artigo 13 faz parte de uma coisa muito maior. A Comissão Europeia aproveitou esta questão tão sensível dos direitos de autor para introduzir a censura, para legitimar a utilização desses filtros. Transformou isto numa batalha de direitos contra direitos e conseguiu com isso mobilizar apoiantes para tal legitimação. Na gaveta estavam, no entanto, já outros diplomas à espera disso. Já havia várias comunicações que remetiam para o regime a ser aprovado pelo artigo 13. No dia a seguir à aprovação do Parlamento Europeu, a Comissão Europeia apresentou a sua proposta sobre o combate aos extremismos e radicalismos. Imaginem onde está a base legal? Isso mesmo, no artigo 13. E agora quem é que define o que é radical e extremo? E quem é que nos defende se quiserem apertar de tal forma estes conceitos que só sobra uma linha de pensamento possível? Como é que isso será controlado? Com os filtros de censura legitimados e com a desculpa destes servirem para defender os direitos de autor. Pensem nisso. Eu volto na próxima semana. Obrigada.